obrigado, viu, pela presença de vocês aqui hoje. Todo mundo me escutando direitinho? Podem responder, ligando aí o microfone. Eu estou ouvindo. Certo, ok. Vamos lá. Bom, para a gente começar, o entendimento básico, né, das hérnias de disco, elas podem ser divididas em 4 tipos. O abaulamento, que é aquele tipo que tem uma pequena curvaturazinha do disco, sem a ruptura do anel. A protusão, que já tem uma curvatura do disco maior, com a ruptura de algumas fibras do anel. A extrusão, que é quando rompe as fibras do anel e o núcleo começa a sair do disco. E a sequestrada, né, que é quando o núcleo sai e extravasa lá para o canal medular. Essa é a diferença básica, né, dos tipos de hérnia de disco. A prevalência, pessoal, é de cerca de 2% nas nações industrializadas, com pico em pacientes ali da meia-idade, entre 30 e 50 anos de idade. Estudos populacionais indicam que homens são mais afetados 2 vezes do que as mulheres. Pelo menos nessa condição, né? Porque, de uma forma geral, as mulheres têm uma prevalência maior para tudo que é problema, né? Quase 95% das hérnias de disco, pessoal, ocorrem ali na lombar baixa, L4, L5 e L5-S1. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês: o que é que causa a hérnia de disco? Alguém arrisca? A Ingrid está dizendo aqui que não consegue me escutar. Noane, consegue me escutar? Sim, estou ouvindo direito. Ingrid, o áudio tá tranquilo aqui. Vê aí se não é alguma coisa na sua tela aí, no seu computador. Bom, o que é que causa hérnia de disco, né? Muitas pessoas falam, né? Postura errada, é peso demais, é ficar sentado ali trabalhando por muito tempo. A gente escuta muito falar disso, né? Mas normalmente, pessoal, ela ocorre em pacientes com alterações degenerativas do disco, tá bom? Não é exatamente por causa de uma postura errada, é porque pega muito peso, mas é necessariamente por um disco que já está degenerado. Então, a pergunta que eu teria que fazer para vocês de fato é: o que é que determina uma degeneração do disco? E a resposta de todo jeito ia continuar a mesma, né? Usar demais no trabalho, pegar peso demais lá na academia. Só que eu queria mostrar que não é bem assim. Esse estudo aqui, essa revisão, ela foi publicada pela Battier lá em 2009. E eles queriam ver o que é que de fato causava a degeneração do disco, que é o que gerava a hérnia de disco. Será que é mesmo trabalhar demais, peso demais de academia, postura errada? O que é? Aí olha só o que a Battier fez, como foi interessante. Ela, dentro dessa revisão, pegou estudos com gêmeos e fez o seguinte: queria comparar a coluna de gêmeo que trabalhava leve e gêmeo que fazia um trabalho pesado para a coluna. Por exemplo, olha nessa imagem aqui, ó. Um gêmeo era jornalista, um trabalho leve para a coluna, e o irmão dele era fazendeiro, um trabalho mais pesado para a coluna. Esse gêmeo aqui, ó, trabalhava em escritório, um trabalho leve para a coluna, e o outro aqui era caminhoneiro. E o que é que, teoricamente, a gente espera, pessoal? É que o gêmeo que trabalhe pesado, que tem uma carga maior na coluna, tenha um disco mais desgastado do que quem joga menos carga na coluna. É ou não é? Não é isso que a gente espera? Mas olha o que foi que a Battier encontrou nesses estudos, tá bom? Dentre os fatores que explicavam a degeneração de disco, olha só, naquela região baixa, L4, L5, L5-S1, que é onde ocorrem as maiorias da hérnia de disco. Ela viu que de 0 a 2% era causado realmente por algum estresse mecânico, por peso demais, por sobrecarga na coluna. Ou seja,
Esses irmãos lá, gêmeos, que pegavam muito pesado na coluna, eles não tinham mais degeneração no disco e mais hérnia de disco do que o irmão que pegava leve na coluna. Ou seja, né, se carga demais para a coluna fosse realmente o que desgastasse o disco e gerasse a hérnia de disco, o irmão que trabalhava pesado era para ter muito mais desgaste, né, na coluna, mas não foi isso que aconteceu. O que eles encontraram na revisão foi o seguinte, ó, esse verdinho aqui é a genética. A genética, pessoal, foi responsável por 30%. Ou seja, o tanto que o irmão que pegava pesado tinha de degeneração de discal na coluna, o irmão que pegava leve também tinha. Era um fator muito mais genético. Também tinha outra associação aqui que chegava de 8 a 10% com a idade. Ou seja, o que causa degeneração no disco, que foi descoberto com esse estudo, está muito mais ligado à genética e ao processo de envelhecimento. Quando a gente para ver aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Olha, pegar peso demais vai fazer mal para a coluna, ficar sentado por muito tempo ali em flexão para frente vai deformar a região posterior dos discos e vai causar hérnia. Não, pessoal, a ciência não vem suportando isso. A crença comum de que a degeneração no disco é causada prioritariamente por estresse mecânico não foi suportada por essa série de estudos, por essa revisão, tá bom? O que parece que causa a degeneração e hérnia de disco são fatores que nós não conseguimos controlar, como o processo de envelhecimento e a genética. Vocês sabiam disso? O que é que vocês acham dessa informação? Noane, Ingrid? Ou quem estiver aí no canal do YouTube? Eu particularmente não sabia desses fatores que você mencionou agora, né? Até porque eu acreditava que era devido ao esforço, né, ao longo da vida, né? Tem a ver com a questão do envelhecimento, lógico, mas eu acreditava que era mais a questão de esforço, né? Pois é, é o que todo mundo acaba acreditando, é como a gente aprende, né? Aí, para tirar a dúvida, até sentido faz, Noane, mas a gente tem que tirar a dúvida, né? Com as pesquisas, aí eles colocaram o irmão gêmeo que trabalhava pesado, fazia esforço demais na coluna, e o que fazia menos. E não teve diferença nenhuma. O que fazia mais esforço na coluna não desenvolveu mais desgaste e mais hérnia na coluna do que o outro. Então, essa teoria acaba morrendo por aqui, né? Apesar de fazer sentido, essa não é a realidade. Aí esse estudo, quando foi publicado em 2009, deu uma reviravolta no nosso entendimento. A gente ficou doido quando descobriu isso. Aí, olha só. Aí tem uma questão também muito importante da gente saber, que é o seguinte. A hérnia de disco, ela sempre gerará problema à raiz dos nervos, que é o que a gente chama radiculopatia, né? Porque o grande medo quando a gente vê ali no exame de imagem uma hérnia, eita, ela tá pressionando o nervo, consequentemente vai gerar, né, dor, vai gerar déficit de força, dormência, formigamento. É logo isso que a gente pensa, né, que ela tá apertando e já vai fazer isso tudo. Mas será que todas as hérnias de disco realmente fazem isso? Todo mundo pensa que faz, né? Porque a imagem que a gente tem é o seguinte. Poxa, olha só, a gente tem aqui, né? Núcleo, disco, medula, raiz do nervo, ó, tecido neural, todo pertinho, ó, de osso, articulação. Então, é muita coisa próxima, muita coisa que pode apertar, que pode machucar. E se a gente tem algum machucado nesse tecido neural, o problema vai ser sério. Porque, olha só, nem o Superman, o primeiro Superman, né, o Christopher Reeve, aguentou um problema no tecido neural, ó, ele ficou tetraplégico depois de um acidente de cavalo, onde ele fraturou a medula na altura da cervical. Aí, se nem o Christopher Reeve, que era o super-homem, aguentou, avalie eu, né, que sou uma pessoa comum. A gente pensa logo nisso, né, que todo problema, toda alteração estrutural que aparece ali próximo ao tecido neural pode gerar algum problema sério, por causa dessa relação, não é? Pertinho, e de que quando é machucado pode até ficar paraplégico ou tetraplégico. Mas será que realmente é isso? Porque como a gente viu agora, Noane, pode até fazer sentido,
Mas a gente tem que tentar ver as provas, ver pesquisa. O que as pesquisas falam? Tem que ser colocado à prova. Então, a gente vai começar o seguinte, pela dor. Será que toda hérnia de disco causa dor? Aí depois a gente vai para a parte de déficits neurológicos, dormência, formigamento. Eu quero saber se hérnia em cima do nervo é realmente o que causa dor. Vamos começar assim, certo? Bom, o primeiro estudo aqui que eu vou mostrar para você, ele foi publicado lá na década de 30, por esses dois caras aqui, ó, o Mixter e o Barr. Eles associaram logo o disco à dor. Essa suposição, pessoal, foi o seguinte: eles estudaram diversos cadáveres e esses cadáveres eles tinham no laudo histórico de dor ciática, aquela dor que desce para a perna. Aí eles têm esse histórico, vamos abrir aqui esses cadáveres e ver a coluna deles. Aí eles viram que esses cadáveres tinham diversas hérnias de disco. Então eles já fizeram essa associação logo e disseram o seguinte: eles em vida, para terem melhorado dessa dor ciática, eles tinham que ter feito uma cirurgia, ter feito uma dissectomia, ter cortado um pedacinho desse disco. Se eles tinham em vida dor ciática, era por causa desse problema aqui, ó, dos discos. Então, o Mixter e o Barr, lá na década de 30, foram os primeiros que associaram dor ciática é porque tem uma hérnia apertando o nervo. E qualquer melhora tinha que acontecer, a gente corrigindo isso. Aí apareceu um outro cara, mais ou menos 20 anos depois. O nome dele era Kelly. Aí o Kelly disse o seguinte: opa, peraí que isso está errado. Tem pessoas, tem cadáveres que tinham hérnias de disco na coluna, mas não tinha histórico nenhum de dor ciática. Então, será que realmente ver ali no exame de imagem uma hérnia de disco significa que ela vai gerar essa dor que desce para a perna? Agora, o que eu encontrei, o Kelly dizendo, né, em hérnias grandes, por exemplo, é que as pessoas elas tinham déficits neurológicos. Aquela galera que tinha muita massa apertando o nervo, tinha perca de força, tinha dormência, tinha formigamento, mas existiam várias que não tinham dor. Então, será que realmente essa pressão, esse apertar do nervo, é responsável pela dor? Tinham pessoas que tinham pressão no nervo e tinham dor, mas tinham outras pessoas que não tinham dor. Então, se apertar o nervo gerasse mesmo dor, era para todo mundo ter, não era? Agora, uma coisa que foi inquestionável na época era que todo mundo que tinha uma hérnia apertando o nervo tinha dormência, formigamento e perca de força. Tinha déficit neurológico. Aí, olha só. E o que o Kelly falou aí, na época o pessoal ficou dizendo: esse bicho é doido. Esse cara tá doido. Como é que ele vem dizer pra gente que hérnia de disco não causa dor? Causa só déficit neurológico? Todo mundo sabe que a hérnia de disco, além de gerar dormência, formigamento, perca de força, gera dor. Ele tá errado. Só que olha só, pessoal. O tempo foi passando e acabou que diversas evidências, diversos estudos vieram apoiando o que esse doido, que o Kelly lá na década de 50 vinha dizendo, que hérnia de disco, a pressão em cima do nervo não causava dor. Olha só, esse estudo aqui, ele foi publicado em 2015 e ele pegou o seguinte, ó, diversas pessoas sem dor nenhuma, mais de 3.100. E essas pessoas, elas eram pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 40, de 50. Percebe que aqui no meu gráfico vai ocorrendo um processo de envelhecimento? Percebe, Noane? Sim. De 20 a 80 anos. Então, vamos ver aí, vamos tirar a ressonância da coluna de todo mundo. Olha o que foi que eles viram, ó. Pessoas com 20 anos, 37% delas tem desgaste nos discos da coluna, tem degeneração discal. E quanto mais velhas elas vão ficando, ó, com 80 anos, 96% delas tem desgaste nos discos, tem a degeneração discal. Só que esse quadro são de pessoas com zero dor. Então, olha lá,
2015 agora, eles conseguiram suportar o que o Kelly dizia lá na década de 50 e todo mundo começava a chamar ele de doido. Alterações no disco não são necessariamente responsáveis por dor. Olha aqui o que eu circulei. Uma pessoa com hérnia de disco, com uma protusão, pessoas com 20 anos, 29% delas têm e não sentem dor por causa disso. Pessoas com 80 anos, 43% delas têm hérnia de disco e não sentem dor por causa disso. A dor é por outro motivo. Então, em 2015, eles mostrou. Então, às vezes, chega aquele paciente ali morrendo de dor na coluna. Aí você vê uma ressonância, vamos supor que seja um paciente ali com 80 anos. Aí você vê hérnia de disco. Sua dor na coluna é por causa da hérnia de disco. Espera lá, você investigou errado. Porque existem pessoas com 80 anos que não sentem dor por causa disso. Eles têm a protusão ali e não sentem dor nenhuma. Então, você tem que investigar melhor. Só olhar para o exame de imagem pode fazer você errar no diagnóstico desse paciente. Porque existem pessoas com zero dor que têm esse problema. Então, é certo a gente dizer que a dor do paciente é exatamente pelo que a gente viu no exame de imagem, sendo que existem pessoas que têm alterações e não sentem dor nenhuma? Não é certo. Outras linhas de evidência que apoiam o que o Kelly disse, que hérnia de disco não gera dor. Olha só, esses estudos de caso aqui, eles mostraram que diversas pessoas, elas não tiveram uma diminuição da hérnia, a hérnia continuava em cima do nervo, mas elas ficavam boas da dor. Então, peraí, o pessoal não diz que hérnia em cima do nervo apertando não causa dor? E por que esse pessoal estava com a hérnia apertando o nervo e mesmo assim foi ficando boa da dor? Então, será que a dor é causada porque o nervo está sendo apertado? Que é o que a gente mais tem medo, não é não? Quando a gente vê no exame de imagem, meu Deus, uma hérnia desse tamanho em cima do nervo do meu paciente. É por isso que ele está morrendo de dor. É o que a gente pensa, né? Mas os estudos não vêm apontando isso, não parece. E o Kelly já dizia isso lá na década de 50, que apertar o nervo causa dor. Não parece que a dor é causada por isso, não. Os déficits neurológicos podem até ser dormência, formigamento e falta de força. Mas a dor não é porque o nervo está sendo apertado, não. Segunda linha de evidência que apoia o que o Kelly dizia. E a terceira dessa revisão aqui, ela mostrou que de 3 a 12% dos pacientes que faziam cirurgia da coluna, que tiravam a hérnia de cima do nervo, mesmo assim voltavam a ter dor. Poxa, que negócio é esse? A dor não era porque a hérnia estava apertando o nervo? Ela foi tirada. E por que esse pessoal continuava a sentir dor? Porque isso não é o que estava causando a dor de fato, mas é o que a gente acha. Então, a gente tem diversas evidências que apoiam o que o Kelly falou, que apertar o nervo não gera dor. Isso é um engano. A gente não está sabendo investigar direito. Porque, olha, pessoas tiram a hérnia de cima do nervo e continuam com dor, certo? Pessoas velhinhas sem dor nenhuma, elas têm essas alterações, essa pressão em cima do nervo. Poxa, então como é que é ela que causa dor? Hein? E tem pessoas que mesmo com o nervo sendo apertado, elas ficam livres da dor, melhoram da dor. Poxa, então será que apertar gera dor? Tá vendo o tanto de questionamentos que a gente acaba fazendo ao que todo mundo faz, ao que todo mundo diz? Vamos ver as pesquisas. Não sei se deu para compreender direito, mas agora é a hora, Noni, que você acaba entendendo melhor. Noane, o pessoal que está aí no canal do YouTube. Esse estudo aqui, prestem bastante atenção que nesse começo da aula, esse é o ponto alto da aula. Esse estudo, eles pegaram 34 pacientes com hérnia de disco, que a gente chama de verdadeira, que realmente estão gerando os sintomas. Porque existem hérnias de disco falsa, que estão ali e não são elas as culpadas pelo sofrimento do paciente. Mas vamos lá, pegaram 34 pacientes e o que foi que eles fizeram? Eles fizeram testes. Vamos lá,
fazer teste para ver como é que está a amplitude de movimento desses pacientes e a dor, com o SLR, que é aquele teste de elevação da perna estendida. Vamos fazer teste de reflexo, batendo ali no tendão do calcâneo, no tendão patelar, para ver como é que tá. Vamos fazer teste de força ali com a tabela de Oxford. Vamos ver como é que esse pessoal tá bom? Aí vamos fazer o seguinte, a gente vai guardar esses dados. Olha, tem muita gente ruim e tem muita gente boa nesses aspectos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a coluna desse pessoal aqui, a galera estava viva, certo? Vamos abrir a coluna desse pessoal e vamos enfiar um transdutor para a gente medir e ver se aquele pessoal que está mais lascado, está com mais dor, está com pouca força, está com muita dormência, é porque eles estão tendo uma pressão grande. E se aquelas pessoas que estão com pouca dor, com poucos déficits neurológicos, é porque elas estão tendo uma pressão pequena. Vamos ver? Aí eles abriram lá a coluna do pessoal, claro, deram anestesia, não é? Para esses 34 pacientes. E eles fizeram o seguinte, ó, o que a gente chama de laminotomia. Eles tiraram um pedaço da lâmina, certo? Ali do processo transverso. Conseguem perceber que isso aqui é a parte de trás de uma vértebra, ó, processo espinhoso, e os processos transversos. Tiraram a lâmina, com a laminotomia, né, um pedacinho do processo transverso, ó, e enfiaram um transdutor, um fiozinho, ó, para medir a pressão da hérnia, que é esse pedaço aqui, ó. Conseguem ver a setinha? Consegue, Noane? Eu apontando? Sim. Pronto. Eles queriam ver, ó, a pressão aqui da hérnia em cima do nervo. Essa bolinha aqui é a raiz nervosa de um lado, essa bolinha é a raiz nervosa de outro lado, e aqui é a medula. Vamos medir, tá bom? O quanto essa hérnia está apertando esse nervo aqui, ó, com o transdutor, para a gente ver se realmente essa galera que está com mais dor, que está com mais déficit neurológico, é porque tem pressão demais. Vamos ver. Aí, olha lá. Primeira análise dele foi questão de dor e de amplitude de movimento. Eles viram o seguinte, ó, existe uma galera que levanta a perna bem alto, mais de 30 graus, e existe um pessoal que levanta pouco a perna, menos de 30 graus. O que é que a gente entende? Se o paciente está levantando pouco, é porque tem muita hérnia apertando o nervo, não é? E se o paciente levanta muito, é porque tem pouca hérnia apertando o nervo. É isso que a gente pensa, né? Mas vamos ver. Olha só. A pressão de cada grupo foi medida e olha lá. Estatisticamente, pessoal, nenhuma diferença foi encontrada. Aquela galera que levantava a perna pouca, eles tinham uma pressão em cima do nervo mais ou menos de 48 a 34 miligramas de mercúrio. Aquele pessoal que levantava muito a perna, eles tinham entre 51 e 52. Se você for olhar aqui no olho nu, você percebe uma diferença, né? Mas quando joga na estatística, olha só, a linha praticamente reta. Isso significa que não tem uma diferença significante. É igual quando a gente vê aquelas nas pesquisas de eleição, né? Olha lá, sei lá, Bolsonaro com 50 pontos no Ibope e Lula com 52. Eles estão estatisticamente empatados, não tem diferença, porque o Lula pode descer 2 pontos para baixo e o Bolsonaro pode subir 2 pontos para cima. Então, isso tecnicamente é um empate. E foi isso que eles viram aqui, ó. A galera que levantava muito a perna, eles tinham o mesmo tanto de pressão no nervo que o pessoal que levantava pouco a perna. Então, aquela lenda que a gente tem, né? Olha, tá levantando pouco, é porque tá sendo muito apertado. Não foi apoiado, tá bom? E por que é então, Douglas, que o pessoal com hérnia de disco levanta pouco? A gente entende, pessoal, como um reflexo de proteção. O próprio sistema nervoso, ele inibe a perna. Morreu a perna. O cara não consegue levantar e acaba gerando mais inflamação em cima do nervo. Por isso que a dor reproduz. É o mesmo mecanismo reflexo de proteção de quando uma pessoa rompe o ligamento cruzado anterior.
Rompe o LCA, o quadríceps morre. É o que a gente chama de inibição artrogênica. O sistema nervoso mata o quadríceps, que é para poder não ter tanto movimento ali na região, que é para não piorar a situação. Então, o sistema nervoso faz com que o paciente levante um pouco a perna e aumente a dor, que é para diminuir a questão de movimento, para não piorar a situação. Mas lá dentro é a mesma pressão, tá bom? A hérnia grande está em cima de quem levanta a perna pouco e está em cima de quem levanta a perna muito também. Não tem diferença nenhuma. Não é porque o cara levantou pouco que tem uma hérnia do tamanho do mundo ali, que a situação tá feia. Nada disso. Então, isso é a questão de amplitude, né? Aí eles viram de dor. Olha só. O grupo que apresentou dor nas pernas, eles tinham uma pressão, deixa eu ver aqui, de 46 a 44, não é? O pessoal que apresentou dor nas pernas. O pessoal que não apresentou dor tinha uma pressão de 50 a 54. Aí presta atenção. A galera que não tinha dor tinha muito mais pressão, muito mais hérnia apertando o nervo do que a galera que tinha dor, pessoal. Entenderam? Então, se pressão em cima do nervo causasse dor, o grupo que não tinha dor era para estar morrendo, porque eles tinham muita pressão. Olhem só, prestem atenção nisso. As pessoas sem dor tinham muito mais hérnia apertando o nervo do que as pessoas com dor. Então, através desse estudo, a gente acaba matando o que o Kelly dizia lá na década de 50, que apertar o nervo não está relacionado à presença de dor na perna. Então, aquele paciente que tem uma hérnia grande apertando o nervo e está sentindo dor, não é por causa dessa pressão. A galera mediu aqui, abriu a coluna do pessoal ao vivo, colocou um transdutor entre a hérnia e a raiz do nervo e viram que o pessoal que não tinha dor, estatisticamente falando, tinha o mesmo tanto de pressão do que o pessoal que tinha dor. E se pressão causasse dor, era para o pessoal que está com dor estar extrapolando no tanto de pressão. Conseguiram entender o achado do estudo? Pessoal no YouTube, comenta aí alguma coisa. Noane, conseguiu entender? Faz sentido isso? É uma quebra grande de paradigma, né? Com certeza, viu? Porque, de acordo com os estudos assim, quebra muito o protocolo que a gente já tem em mente, né, em relação a essa patologia. Com certeza. E olha só, agora em dezembro, nós vamos estar levando um curso aí para a região do Tianguá com a Seven, que é exatamente um curso de terapia manual moderna na coluna. E nele a gente vai ensinar a lidar com todas essas situações aí através da terapia manual. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. A gente consegue trabalhar com terapia manual nesse tipo de paciente, só que não com esse entendimento. E ele está com dor porque tem uma hérnia grande, não, porque não é. A ciência não suporta isso ser o causador da dor. E o que é que causa dor, Douglas? A gente vai ver já já, tá bom? O que eles encontraram nesse estudo foi o seguinte, que aqueles pacientes que tinham muita pressão em cima do nervo, que são esses aqui, ó, eles tinham muitos déficits neurológicos, olha, subindo. E aqueles pacientes, ó, que tinham uma pressão pequenininha em cima do nervo, eles tinham poucos déficits neurológicos. Conclusão, eles viram o seguinte, que a pressão em cima do nervo não causa dor, mas a pressão em cima do nervo causa déficits neurológicos. Então, se você vê aquele paciente ali que está sem andar, por exemplo, por causa de uma hérnia de disco, então pode ter certeza, tem um negócio grande apertando ali, a raiz nervosa dele ou até a medula. Agora, se teu paciente deu no exame de imagem uma hérnia de disco e ele só está sentindo dor, pode ter certeza que é uma hérnia falsa. Não é por causa dela, porque lembra, hérnia de disco, pressão em cima de nervo não gera dor, gera déficit neurológico.
Aí o cara só tá com dor, sem déficit neurológico nenhum. Então, provavelmente não é por causa dessa hérnia. A gente acaba interpretando para ambiente clínico dessa forma. Ok? E o que causa a dor da hérnia? Vamos lá. Porque existem pessoas que têm esses déficits neurológicos grandes e sentem dor. As evidências sugerem que não é a raiz do nervo, mas uma combinação de processos inflamatórios e imunológicos. É isso que causa dor, não o nervo ser apertado. Olha só, presta atenção aqui nesse slide. Esse é o slide aqui que vocês podem bater print, marcar lá no Instagram, no Instituto Seven, Educação em Coluna, que a gente reposta. Vamos lá, pessoal. Olha só. Esse estudo mostrou o seguinte, ó. Aqui é o núcleo. Quando o núcleo sai, quando ele rompe as fibras do anel, são liberadas substâncias que favorecem a inflamação, ó. Fator de necrose tumoral alfa, MCP1, MMP3, óxido nítrico, interleucina 6, interleucina 8. Isso tudo são substâncias que vão aumentar a inflamação no local. Então, na hora que quebra as paredes, essas substâncias começam a ser liberadas. E quando o ambiente está inflamado, as estruturas começam a ficar sensíveis, irritadas. Então, é daí que começa a surgir dor, certo? Aí, tá tudo sensível, tá irritado, tá quebrado, tem algo errado. Então, o sistema imunológico começa a mandar as células de defesa, macrófagos, monócitos, linfócitos, mas principalmente macrófagos. Os macrófagos tentarem comer, não é? Essa hérnia que saiu, que extravasou, e melhorar a situação, certo? Mas enquanto eles estão trabalhando, ó, tanto as células de defesa quanto as substâncias inflamatórias estão irritando a raiz do nervo, que está bem aqui, não é? Ó, a hérnia saiu e está apertando aqui, está pertinho da raiz do nervo. Então, isso tudo irrita essas substâncias e essas células de defesa. Então, o paciente tem lá aquela dor que vai até embaixo, tá bom? Por causa disso, da inflamação e dessas células de defesa que irritam a raiz do nervo. E não é porque ela está apertando, tá bom? Aí, olha só, Douglas, mas vamos lá. Qualquer inflamação, pessoal, localzinha ali, dura de 7 a 15 dias, mais ou menos. Então, depois disso, por que é que a dor está persistindo se essa inflamação local aqui acabou? Por que é que o pessoal, então, ainda está com dor? Já que você está dizendo que é a inflamação que gera dor, hein? Acabou a inflamação. Aí foi o que esse estudo quis ver. Vamos acompanhar por 1 ano a galera que tem hérnia de disco e vamos medir por que é que essa dor está continuando. E eles viram o seguinte, olha só. Essas substâncias que geram inflamação, elas continuam ali em cima do nervo. Por isso que essas pessoas, após 1 ano, algumas ainda continuam com dor. É porque a gente pensa em inflamação da seguinte forma: tá jorrando sangue para o lugar, tem ferida aberta, mas tenta enxergar a inflamação também de outra forma. Não tem mais sangue jorrando no local, mas existem essas substâncias da inflamação ainda no lugar, sensibilizando, irritando o nervo. Então, quando eu falo de inflamação nesse sentido, é de que ainda as substâncias inflamatórias estão em cima do nervo, irritando ele, mas não estão jorrando sangue, não. Tá bom? Então, a dor persiste ainda, porque ainda existem substâncias inflamatórias em cima das raízes do nervo. Então, por isso que tem pacientes com hérnia verdadeira que tem essa dor, né? Persistindo por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tranquilo? Até agora, alguma pergunta? Pessoal do YouTube, escreve aí. Noane, ou tá tranquilo de entender? Só para reforçar a ideia, a questão da hérnia de disco, né, com a dor irradiada, né? Por exemplo, minha mãe, ela tem, né, foi diagnosticada isso já faz um tempo, né, ela fez um exame de imagem e aí deu, né,
nas regiões de L4, L5, principalmente, né? A redução discal bem considerada. E aí ela tem essa questão da dor irradiada, ela sente muita dor na perna. Aí tem semanas que é como se fosse na panturrilha, né? Locais específicos. E quando a gente faz o toque, né? Na pele, a palpação, a gente sente que tá uma região, a musculatura está mais rígida, né? Justamente no ponto onde ela relata mais dor. E outras semanas ela relata muita dor no pé. Então, sempre a dor está em torno da panturrilha ao pé. Aí, só reforçar, assim, a questão de entendimento em relação a isso, né? Porque você falou que a questão é quando está a compreensão, né? Do nervo, é mais a questão neural, né? E não em si porque está comprimindo o nervo. Certo, aí me diga uma coisa, essa dor que ela sente que vai até o pé, ela também sente dormência, formigamento e perca de força na perna? Ela relata, fora a dor, né? Que ela diz que quando ela tenta definir essa dor, quando eu pergunto a ela, ela diz que é uma dor de queimação, como se estivesse rasgando a musculatura. Ela não fala que sente dormência, mas ela sente a perca de força. A força e a dor exuberante, né? Grau. Então, olha só, provavelmente a gente está diante de um quadro de hérnia de disco verdadeira, porque ela tem dor mais déficits neurológicos, que é a perca de força. Agora, ela ter só a dor, isso não enquadrava que o exame de imagem estava correto. O exame de imagem ele é complementar. O diagnóstico da hérnia de disco ele é clínico, é de acordo com os sintomas do paciente. Para você ter noção, a APTA, que é a Associação Americana de Fisioterapia, eles mostram nos estudos dele que 60% das pessoas com dor lombar, sem hérnia de disco nenhuma, elas têm dor que desce para a perna. Só dor descer para a perna é comum, 60% dos pacientes sentem isso e não tem comprometimento nenhum de nervo. Então, assim, o paciente chegou com dor descendo para a perna, e aí? Pode ser uma dor lombar, normal, uma dor referida, que vai distante do lugar de origem. Para a gente saber se o exame de imagem está correto, ela tem que ter déficit neurológico. E a sua mãe tem. Então, provavelmente, ela está mesmo num quadro de radiculopatia, que é alguma doença, algum problema na raiz do nervo. Ela se enquadra. Já já eu vou mostrar o checklist para você realmente diagnosticar isso daí. Você nem precisa de exame de imagem para diagnosticar ela. Tá bom? Certo. Douglas, aí a musculatura dela eu sinto que tá tensa, né? Como você falou, é normal. Tá bom? Quando as pessoas sentem dor, isso faz parte do reflexo de proteção. A musculatura, o sistema nervoso querer proteger, querer evitar movimento, ela anda diferente, ela não se abaixa mais do mesmo jeito. É ou não é? Mas principalmente quando está em períodos de crise, assim, né? Tem tempos que ela está bem, é como se a dor dela, esse problema dela tivesse mais controlado, e há momentos em que ela tem, né, desenvolve essas crises agudas. Exatamente. Acontece, o nome disso é flare-up. Está controlado e de repente aumenta. Da crise, está controlado e aumenta. É demais, principalmente em pessoas que têm dores crônicas há mais de 3 meses. Ocorrer essas crises, esses flare-ups, é normal. E a musculatura está tensa, é uma consequência dela estar com dor. O nervo ciático, ele também não comanda movimentos das pernas, ele está irritado. Tem substância inflamatória ali em cima, interleucina 6, interleucina 1B. Então, como ele está irritado, isso vai repercutir na musculatura que ele comanda. Então, vai ter ponto gatilho, vai ter ponto de tensão, é normal. Mas o problema é lá na coluna, na raiz do nervo. Essa perna toda é só uma consequência. Então, não é tão inteligente a gente ficar direto liberando a musculatura, fazendo mobilização neural, soltando mobilização neural, soltando ali o ciático, né? Porque a gente está indo só na consequência. Então, vai aliviar, vai, mas não vai tratar, porque o principal problema está onde? Lá na lombar, tem alguma coisa na raiz nervosa. Então, o trabalho forte tem que ser lá. E, infelizmente, eu vejo o pessoal tratando o paciente com dor ciática como? Só mobilizando o nervo, só liberando a região posterior da coxa, e tá errado.
Aí os pacientes só aliviam e não melhoram nunca, porque o foco tem que ser na coluna, tá bom? Olha só, características da dor, né? Ciática, prevalência. Varia de 19% a 80% em pacientes com dor que desce para a perna. É aquilo que eu falei, ó. Alguns têm dor que desce para a perna, certo? E tem outros, ó, não fechou o 100%, tá bom? Que tem a dor descendo para a perna, que não tem a dor ciática, que não é por causa de uma hérnia de disco. Então, a dor que desce para a perna por causa de uma hérnia de disco varia de 19% a 80%. Existem pessoas, o restante, que tem a dor que desce para a perna, que não tem. Então, nunca dê o diagnóstico só porque a dor está descendo para a perna, tá bom? As características, quem tem a dor ciática verdadeira, tem uma incapacidade maior, como a sua mãe, tem uma pior qualidade de vida, pode desenvolver depressão, ansiedade, eles costumam ter uma dor muito maior do que quem só tem dor lombar, são as características fortes. E o prognóstico, como é o caminho? Mais ou menos em 1 ano, metade desses pacientes eles melhoram, mas a outra, sem fazer nada, dá 1 ano, metade consegue se recuperar. Agora tem a outra metade que não se recupera, tá bom? E o que é que atrasa essa melhora? Por que está demorando para minha mãe melhorar? Por exemplo, aquela paciente que está com a dor na perna há muito tempo, talvez por quê? Porque não estão mexendo onde é para mexer, na lombar, só estão mexendo na perna, aí não estão tratando onde é para tratar, que é a lombar. Então, a dor na perna fica persistindo e isso faz com que a melhora atrase. O paciente que já está sentindo a dor há 2 meses, ele, ai meu Deus, vai demorar demais. Isso atrasa também a recuperação dele. E a maior pontuação percebida de identidade, ele não saber direito o que é que está acontecendo. Então, olha só, o que é que atrasa mais o tratamento desses pacientes é o aspecto psicológico. Ele está sofrendo por mais tempo, ele achar que vai demorar demais. E normalmente esses pacientes que estão com esse aspecto psicológico abalado são aqueles que não estão recebendo o tratamento direito, onde os fisioterapeutas só estão focando na perna e estão esquecendo de onde realmente a causa, que é lá na lombar. Douglas, e como é feito o diagnóstico? Como eu falei, o diagnóstico principal é baseado na história e no exame físico. A gente não pode dar diagnóstico de radiculopatia, de problema na raiz nervosa, 100% em exame de imagem, não. Está errado. Exame de imagem ele é complementar. O diagnóstico ele é para ser clínico, com exame físico. São os que todas as diretrizes internacionais mandam fazer. Isso não é coisa da cabeça do Douglas, não. E aqui é onde você bate o print. Noane, galera do YouTube, ó. Essa é a avaliação da hérnia de disco, ó. A dor, vamos lá, ele tem dor na lombar e dor na perna. Uma hérnia de disco verdadeira, o paciente vai ter uma dor na perna maior que na lombar. Por quê? Porque está sendo afetado o nervo ciático. O nervo ciático está irritado, está facilitado, ele comanda toda a perna. Então, estão batendo no ciático e o ciático vai para a perna. Então, o problema na perna tem que ser maior que na lombar. Então, isso daí você já presta bem atenção. Olha, meu paciente ele está com dor descendo para a perna, mas ele está com a lombar lascando, pior. Então, provavelmente, não é por causa da hérnia que o exame está mostrando. Porque quem tem uma hérnia verdadeira, o problema na perna é muito maior, a dor na perna, do que na lombar. Tá bom? A dor na perna, além disso, tem que seguir um trajeto dermatomal. Já vou explicar para vocês o que é dermatomo, porque na cabecinha de vocês pode não estar bem explicado, não definido direito. Existe uma confusão grande no entendimento de dermatomo. A dor, ela tem que ir até o pé. Se for uma dor que só fica no bumbum e na coxa, não é característico. De uma radiculopatia verdadeira, a dor vai até o pé, certo? Como da sua mãe, Noane. E ela ainda tem déficit neurológico, perca de força e ou dormência, formigamento, alteração de reflexo. Isso é o principal, tá bom? E o levantamento da perna estendida, o SLR, ó, aumentar a dor.
Então, bate o print dessa tela aí, porque esse é o diagnóstico real da hérnia de disco. Você não precisa de exame de imagem se você seguir esses pontos aí. Conheciam? Noane, pessoal do YouTube. Você pode só repetir, por favor? Porque falhou aqui um pouquinho. Eu estou perguntando se vocês conheciam essa avaliação EQA que é indicada no mundo todo pelas principais diretrizes. Você não precisa de exame de imagem. É só você seguir esses 5 pontos que você pode fechar o diagnóstico. Conheciam? Não, é novo, viu para mim? Não conhecia. Pois bata um print e é isso que você tem que levar para a vida. Já salvei, já salvei. A primeira vez que você falou, eu já salvei. Pronto, não é nem o exame de imagem, certo? A dor da tua mãe é maior na perna do que na lombar também? Ela só se queixa da perna. Todo dia ela diz que quer trocar de perna. Pronto, você está diante de um quadro verdadeiro, ó. Não se queixa da lombar, mas se queixa da perna. Exatamente. Tem déficit neurológico, dor que vai até o pé. Então Há quanto tempo ela está sofrendo assim? Tem, em média, uns 2, assim, mais agudos, né? Tem uns 2 anos. Desde a primeira crise, assim, que foi... Ela chegou a ir para o hospital, né? Foi toda aquela coisa toda. Tem uns 2 anos. Aí, durante um ano, ela tratou, né? Fez a fisioterapia convencional. Passou um tempo, aí melhorou. E quando foi no começo desse ano, voltou de novo. Então, de fato, ela não melhorou. Só aliviaram ela, né? Provavelmente repouso, Isso. medicamento, choquinho, gelo. Quando foi lá na fisioterapia, só faziam mobilização neural, alongamento de posterior. E isso não trata, né? Por isso que ela voltou. Aí, olha só. Vamos lá. Dissecar mais essa avaliação. O SLR é esse teste aqui, ó, que a diretriz pede para fazer, as diretrizes. O paciente vai levantar a perna. Aliás, você que levanta, né? O movimento para o paciente é passivo. O terapeuta levanta e se entre 30 e 70 graus reproduzir a dor que o paciente costuma sentir ou parecida, então é positivo. Aí você já soma aqui para a sua avaliação, certo? O que é dermátomo? É um conjunto de pele que é inervado por algum segmento. Por exemplo, se ele tem uma hérnia ali, ó, na altura de L5-S1, qual é o dermátomo? Qual é o pedaço de pele que é inervado por esse segmento? Olha só, região da lombar, parte de trás e de lado da perna, certo? E depois passa aqui, ó, na frente da canelinha até o pé. Então, esse é o dermátomo, esse é o pedaço de pele que é inervado por L5-S1. Então, se sua mãe tiver uma hérnia verdadeira nessa altura de L5-S1, ela vai sentir uma dor assim, mais ou menos vindo pela parte lateral da perna, só que mais por trás, vai pegar ali panturrilha, canela e pé. É mais ou menos Sim, isso. é justamente a que eu falei, né? Essas laterais da panturrilha, né? É onde ela se queixa muito. E bem pertinho do pé também, na planta do pé, ela reclama muito. Então, olha só, tá seguindo um trajeto dermatomal. Você precisa de exame de imagem sabendo isso daqui? Não precisa. Olha só. Boa, saber trajeto dermatomal. Outra, pode ter formigamento, dormência, isso é muito comum. Déficit de reflexo, olha lá. A gente está suspeitando ali pelo trajeto dermatomal que ela esteja com compressão em L5-S1. Então, você vai deitar esse paciente de barriga para baixo ou vai colocar de joelho e você vai testar o reflexo do tendão do calcânio. Primeiro, você vai no bom. Vamos lá, olha, tá fazendo um movimento legal. Agora, você vai na perna sintomática. Eita, não tá levantando nada. Então, realmente, ó, o dermátomo, a pele ali de L5-S1 é onde a dor tá descendo. O reflexo de L5-S1 também tá ruim. Então, isso vai confirmando. Você não precisa de exame de imagem, mais uma vez. Agora, vamos supor
que o dermátomo, o trajeto que a dor está seguindo na pele, é o trajeto ali de L4. Então, você vai testar o reflexo do tendão patelar, certo? Olha, a dor está seguindo o trajeto de L4, deixa eu ver o reflexo patelar. Eita, deu ruim. Então, provavelmente é uma compressão ali L4, L5. Percebe como a gente vai juntando a avaliação? Primeiro começa pela dor. Vamos ver o reflexo. Depois do reflexo, você vai para a força, certo? A gente está aqui na hipótese de L5-S1. Então, olha só. Parte lateral da perna toda dolorida, posterior lateral. Reflexo do tendão do calcâneo tá uma bosta, tá ruim também. Agora vamos para o teste de força. L5-S1. Essa paciente ela não vai conseguir ficar de ponta de pé. Ela consegue ficar de ponta de pé? Como é a situação? Fazer flexão plantar? Ela consegue. Só Ela que faz normal esse exercício de flexão de pé. uma perna não é pior do que a outra. Não, ela só se queixa de dor, né? Porque ela diz que sempre está sentindo dor na perna. Certo. Mas ela consegue realizar o movimento. Só que refere dor. E você viu a extensão do hálux, ela fazer levantar o dedão lá do pé. Como é para ela levantar o dedão do pé? Ela ficar em dorso, andar em dorsiflexão, andar só com os calcanhares. Você tem que fazer esses dois testes. Vamos ver, fica de ponta de pé, mantém um pouquinho, força nas duas. Anda de ponta de pé, como é? Levanta a frente do pé, fica em dorsiflexão. Olha se a perna sintomática levanta pouco. Tenta andar só no calcanhar. Aí isso confirma para a gente que realmente é um problema em L5-S1. Tranquilo? Tranquilo, vou testar essa aí. Isso daí também. Tá bom? Essa é a avaliação no ANI, pessoal do YouTube Ouro. Vocês não precisam, mais uma vez, de exame de imagem para diagnosticar esse paciente com hernia de disco verdadeira. A não ser... Olha só, Douglas, para quando é que serve o exame de imagem? O exame de imagem ele serve quando o paciente tem um déficit neurológico gravíssimo. Por exemplo, Douglas, minha mãe está fazendo xixi e cocô nas calças, tem incontinência urinária. Isso é um déficit e fecal. De repente, isso é grave. Provavelmente ela deva estar com síndrome da cauda equina. Então, ela vai ter que ir para a cirurgia. Ou então, Douglas, tem 2 anos que minha mãe sofre, certo? Minha mãe começou normal, aí com o passar do tempo, ela foi deixando de andar e hoje está de cadeira de rodas. Olha, foi progressivo. Então, talvez o exame de imagem seja legal para a gente ver como é que está a situação, entendeu? Agora, sua mãe está há 2 anos sofrendo. Pelo visto, ela não tem déficit neurológico grave, ela não está sem andar, não está fazendo cocô nem xixi nas calças, e não foi progressivo. Em 2 anos está praticamente estabilizado. Zero necessidade de exame de imagem, tá bom? E qual é a melhor opção de tratamento? Cirurgia ou conservador? De uma forma geral. Quando eu falo de conservador, é fisioterapia, comprimido, exercício, tá bom? Vamos ver. Essa revisão aqui mostrou o seguinte, ela quis comparar. Eles viram que a cirurgia numa hérnia verdadeira, no curto prazo, era melhor. Então, presta atenção na minha mão, ó. O paciente fez a cirurgia. Essa aqui é a fisioterapia, que é a cirurgia, ó. Ele já teve a melhora maior. Mas essa melhora vai diminuindo. Aí a fisioterapia, ó, vai alcançando, vai alcançando. Aí quando o paciente chega mais ou menos em 6 meses, a melhora que ele teve com a cirurgia de 6 meses é a mesma melhora que a fisioterapia vai dar para ele em 6 meses. O que eu quero dizer, a cirurgia vai gerar melhora rápida. A fisioterapia vai ser um pouco mais lenta, mas no final das contas é o mesmo tanto. Então vamos lá. Submeter o paciente às complicações de uma cirurgia, a gastar mais dinheiro, a se entupir de comprimido, ou é melhor ele ter um pouquinho de paciência e ficar na fisioterapia? Se no médio e no longo prazo é o mesmo efeito, o que é que você acha? Sem dúvida, a melhor opção é o tratamento conservador. É ele ter uma paciênciazinha e fazer a fisioterapia. Até porque, quando faz a cirurgia,
cerca de 10% dos pacientes acabam reoperando, acabam fazendo até outra operação. E com a fisioterapia, não. Eles aprendem a lidar com a situação, vai tudo ficando forte, menos sensível, certo? A não ser, claro, que o paciente esteja desesperado e queira a cirurgia, né? Então, se ele quer, tá bom. Mas no médio e longo prazo é a mesma coisa, certo? Douglas, e se a hérnia for grande, a hérnia for imensa, não é melhor logo botar esse cara para cirurgia, não? É o que a gente pensa, né? Mas olha o que foi que esse estudo mostrou. Ele queria ver se o tamanho da hérnia, se a hérnia ser grande demais, não era melhor operar logo. E eles viram o seguinte, o estudo é novo, foi publicado ano passado. Todos os pacientes que eles incluíram aqui, eles tinham 30% do canal vertebral ocupado pela hérnia, ou seja, era uma hérnia extrusa, uma hérnia grande. E olhem só, 91% deles melhoraram sem cirurgia, mesmo tendo uma hérnia grande. Então, não é porque no exame de imagem você tem uma extrusão, o paciente está com déficit neurológico, que ele tem que correr para a cirurgia. Está errado. 91% deles melhoraram com a fisioterapia. Então, o tamanho da hérnia, que todo mundo leva um susto, puta que pariu, uma hérnia enorme, corre para a faca. Isso não prediz cirurgia. Então, ele tem que tentar. A primeira opção é o tratamento conservador. A cirurgia, anota, é se a fisioterapia falhar ou se o paciente tiver déficits neurológicos gravíssimos. Se não tem nada disso, cirurgia é a última das últimas opções. Tranquilo? Tamanho de hérnia não é preditor para a cirurgia. Então, sugira como primeira linha o conservador. Menor custo e menos efeitos adversos, tá bom? E eu não sei se você sabe, com tratamento, a cirurgia, o intuito não é tirar a hérnia, já deixar tudo ali direitinho como era antes, mas o tratamento conservador, ele tem esse poder também. Quando a gente faz a fisioterapia, ocorre um fenômeno que a gente chama de reabsorção espontânea. O próprio corpo reabsorve a hérnia. O tratamento conservador faz isso em 66% dos casos. Então, olha, você está com a hérnia, você vai ficar com essa hérnia para sempre, mesmo fazendo fisioterapia. É mentira. O corpo, ele reabsorve a hérnia com tratamento conservador, tá bom? Então, a hérnia que saiu, ela volta, ela se cura. Muitas pessoas não sabem disso. E olha só, quanto maior a hérnia, mais chance ela tem de se curar, de voltar. Olha só, a hérniazinha pequena, o abaulamento, 13% deles se curam. Protusão, 41%. Extrusão, 70% se cura, volta. E a sequestrada, 96% delas se curam, voltam. Alguém tem noção por quê? Quanto maior a hérnia, mais fácil é de se curar. A gente aprende o contrário, né? Na faculdade e em outros lugares que não é a Seven. A gente aprende que quanto maior a hérnia, mais lascado está o paciente, né? Mas não é. Vocês têm noção? Bom, vou explicar. A medula, ela passa pelo forame vertebral, pelo buraco das vértebras, não é? Mas esse buraco, ó, ele é frouxo. Aí a medula fica assim, ó, sambando, né? Então, para ela não sambar, como vocês podem ver na imagem, a medula ela não completou todo o canal que as vértebras fizeram, o canal vertebral. Então, aqui vai ter muita gordura, muito vaso sanguíneo, muito nervo. Então, a hérnia, normalmente, ela invade esse espaço. Quando ela invade pouco, como um abaulamento e uma protusão, então vai ter pouca inflamação, vai ter poucos agentes destruindo a hérnia. Agora, quando ela invade muito, como uma extrusa e uma sequestrada, vai ter muito material estranho dentro desse espaço, que é o que a gente chama de espaço epidural. Então, vai ter muita inflamação e muita célula de defesa destruindo a hérnia. Então, vai ter muita coisa combatendo e ela se cura. Entendeu? Então, quanto maior a hérnia,
mais ela vai invadir o espaço epidural, mais vai ter inflamação e atividade imunológica para destruir essa hérnia. Então, presta atenção, a inflamação e o sistema imunológico é uma faca de dois gumes. Eles vão fazer o paciente sentir dor, porque vão sensibilizar os nervos, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando no processo de cura. Então, aquele paciente que está com muita dor e o médico entope de comprimido para acabar com a inflamação, ele está fazendo errado. Porque se ele acabar com a inflamação, o que é que vai combater a hérnia? O que é que vai destruir a hérnia? O que é que vai fazer a hérnia ser reabsorvida? Nada. Se o profissional acabar com a inflamação, tem que existir uma inflamação, porque essa inflamação vai atrair células de defesa que vão destruir a hérnia e vão fazer o corpo se curar. Então, entupir o paciente de anti-inflamatório é burrice, está errado. O máximo que ele pode fazer, passe os anti-inflamatóriozinhos leves para controlar a dor, mas não para zerar a inflamação, porque a gente precisa ter essa inflamação. Entendeu? Pessoal do YouTube, Noane, tranquilo? E detalhe, né, você falando sobre a questão de anti-inflamatório, minha mãe, ela tem esse costume de tomar muito. Ela toma nimesulida, porque quando ela está em crises agudas, geralmente esses medicamentos para dor, né, não servem tanto. É como se a dor dela fosse tão grande que, né, só relaxante muscular não funciona. Então, ela consegue ter uma melhora através dos anti-inflamatórios. Olha só, lá no lugar não tem mais nada inflamado. Vai embora essa inflamação de sangue e tudo de 7 a 15 dias. O que é que está acontecendo? Tem muita substância pregada no nervo inflamatória. Interleucina 6, interleucina 1B, fator de necrose tumoral alfa. Quando ela toma um anti-inflamatório, ele vai destruindo essas substâncias que estão pregadas no nervo. Por isso que a dor vai aliviando. Mas não manda todas embora. Por isso que a dor persiste. O que é que vai mandar embora? É fazer o trabalho lá na lombar. Exercício que diminui a sensibilidade, o fortalecimento, a terapia manual. É por isso que ela não se cura. Não tem mais sangue jorrado ali. Então não fazia mais nem sentido nessa altura ela estar tomando anti-inflamatório, não. Ela tem que fazer o tratamento conservador e largar o anti-inflamatório. Entendeu? A gente tem que entender que quando o cara está muito agudizado, ali tem aquele jorramento de sangue e tal. E essa inflamação local ali, agudizada, ela tem que ficar, porque ela é um bom indicador de prognóstico, de que vai dar certo, de que a hérnia vai ser reabsorvida. Agora, o paciente está com essa dor com uma soma que é persistente, não faz sentido ficar tomando anti-inflamatório, que é para fechar a ferida, para diminuir o fluxo de sangue, nem está tendo mais isso no lugar. Certo? Bom, e quanto tempo? Você disse, Douglas, que o tratamento conservador, 66% das hérnias se curam com conservador, certo? Mas se curam em quanto tempo, de uma forma geral? Uma hérnia bem pequenininha, como uma protusa, depois de 1 ano, ou ela se cura pouquinho ou não se cura nada. Por quê? Porque ela gerou pouca inflamação, invadiu pouco espaço. Uma hérnia extrusa e uma sequestrada, pessoal, em até 1 ano, ela vai-se embora. Ela é resolvida completamente. Então, isso você pode dizer para o seu paciente, olha, essa hérnia que está apertando o seu nervo, a história natural dela é que em até 1 ano ela vá-se embora. Esse é o caminho que ela faz, as hérnias grandes. Tá bom? Então, você tem um exame de imagem aqui do paciente, viu a hérnia grande? Daqui a 1 ano, pode bater de novo, que essa hérnia ou foi embora toda, ou foi embora demais. Ela, que era uma extrusa sequestrada, ela se transforma numa protusão. Ela vai regredindo, vai ocorrendo a reabsorção espontânea. Tá bom? Douglas, então demora 1 ano, mais ou menos, para ela diminuir no exame de imagem. Então, os sintomas vão demorar 1 ano para ir embora também? Não, tá bom? Porque lembram, a dor do paciente, ela não é por causa do tamanho da hérnia, porque a hérnia está apertando o nervo. A dor do teu paciente é por causa de inflamação
e sistema imunológico. E quando eu digo inflamação, lembra, não é porque está jorrando sangue, é porque substâncias que chamam as células de defesa, elas vão estar pregadas no nervo. Isso tudo se cura muito primeiro do que o tamanho da hérnia. Então, por isso que a dor vai embora primeiro. Olha só, protusão. Esse estudo mostrou que a dor de uma protusão, em até 14 semanas, ela vai embora. 14 semanas dá mais ou menos quantos meses? Mais ou menos 3 meses, quando a dor é de protusão, ela se passa, mas se você for ver o exame de imagem, a protusão ainda está lá, porque vai demorar mais ou menos 1 ano para ela diminuir de tamanho, mas a dor já foi embora. Uma extrusão, mais ou menos em 2 meses, pessoal, a dor já tem ido embora, mas no exame de imagem ela ainda vai estar lá. Em 1 ano, mais ou menos, né? A sequestrada, 1 mês e meio, a dor já tem ido embora, certo? É a história natural, mas no exame de imagem ela ainda vai estar lá, ela vai esperar 1 ano para ela diminuir. O que eu quero dizer, se o paciente ele for tratado da forma correta, com foco na lombar, sem negócio de luz vermelha, de choque, de gelo, de comprimido, de mobilização neural, não é isso que vai tratar ele. Se ele for tratado da forma correta, com exercícios específicos que controlem essa inflamação, com a terapia manual correta, em 1 mês e meio ele fica sem dor, mesmo ainda tendo a hérnia no exame de imagem. Esses sintomas de dor, você manda embora primeiro, vão embora rápido. É o que as evidências vêm mostrando e é o que eu vejo aqui na minha prática clínica também. Aí, por que a melhora da dor vai embora? Primeiro, porque a melhora da dor não tem nada a ver com tamanho de hérnia, com hérnia apertando o nervo, a gente não viu? A dor tem a ver o quê? Com a inflamação e o sistema imunológico. E lembra que eu falei? Uma inflamaçãozinha local dura quanto tempo? 7 a 15 dias, né? Então, pronto. A dor vai embora primeiro, porque esses processos vão se curando primeiro. Inflamação, edema, congestão sanguínea. O tamanho da hérnia precisa de mais ou menos 1 ano. Tá bom? Tranquilo até agora? Ou alguma pergunta? Que a gente vai, quais são as melhores armas para tratar? Tranquila. Tranquilo? Certo. Vamos lá. Saber aqui a hora. Só um segundo. Vamos lá. Ferramentas conservadoras. O que é que se usa muito de conservador? Comprimido, manipulação de coluna, mobilização, exercício, mobilização neural, tração, não é? Vamos ver o que é que presta e o que não presta daí. O que é que os estudos vêm mostrando. Medicação, que é o padrão ouro, né? Essa revisão, ela foi publicada em 2012. Ela juntou 23 estudos e quiseram ver a eficácia de todos os comprimidos para a dor ciática, tá bom? E o que foi que eles viram? Que a medicação não era mais eficaz do que placebo, do que farinha. Ou seja, dá a medicação para tua mãe, ela vai acreditar que vai fazer bem, ela vai tomar, vai fazer bem. Dá um comprimido de farinha, dizendo que é o comprimido que ela está acostumada a tomar, ela vai se sentir bem do mesmo jeito. A revisão mostrou, tá bom? Que o placebo tem o mesmo efeito dos comprimidos para dor ciática. Por isso que não é a melhor opção. Comprimido. É a mesma coisa que nada. Os que mostraram algum nível de eficácia foram aqui, ó. Corticoide, tá bom? E o efeito clínico, olha só, numa escala de 0 a 100 foi de 20 pontos. Se a gente trouxer para o nosso ambiente, isso vai dar mais ou menos 1,2 numa EVA. Chega um paciente com dor nota 10, a gente faz uma conduta. E agora, tua dor tá quanto? Ele tá nota 9. 1 ponto, pessoal, clinicamente é irrelevante. Uma pessoa que chega com dor 10, desce para 9, ela ainda está desesperada. A literatura mostra que para uma técnica ser clinicamente eficaz, ela tem que reduzir pelo menos 2
pontos e meio de dor. Então, reduzir 1 ponto de dor não presta, tá bom? Então, é muito pouco efeito, é muito ineficaz. E um anticonvulsivante, que foi a gabapentina, se mostrou eficaz, mas muito pouco também, tá bom? Então, de uma forma geral, comprimido e farinha não é a melhor opção. Aí o paciente às vezes toma e tem um alívio. Aí o que é que o profissional faz? Vamos misturar. Tu teve alívio com anti-inflamatório, deixa eu potencializar. Agora toma esse anti-inflamatório com esse relaxante muscular, achando que vai dar um efeito duplo de melhora, mas não. Estudo recente, publicado na maior revista de dor do mundo, a PEN, e eles viram que não tem evidência nenhuma que suporte isso, que combinar 3, 4 medicações vai aliviar mais a dor. Então, Noane, se tua mãe toma 2, 3 tipos de comprimido diferentes para aliviar a dor, tá errado. A ciência não suporta isso, tá bom? E por que ela melhora? Efeito placebo, psicológico. Ela acredita que faz bem e isso modula a eficácia do tratamento. Tração mecânica. Esse estudo aqui quis ver, né? Vamos lá, fazer um protocolo de exercício em um grupo e no outro grupo exercício mais tração. Vamos ver se fazer tração, se abrir espaço nas vértebras é bom. Eles não viram diferença nenhuma, tá bom? Você fazer só exercício e exercício acrescentado com tração não acrescentou benefício. Então, tração mecânica, essa daí na maca, não tem eficácia, tá bom? Se você fizer só exercício, é o mesmo efeito do que, eu vou potencializar, agora eu vou tracionar. Não gerou, tá bom? Aí, isso daí era um estudo individual. E quando a gente não tem uma revisão, que é um conjunto de estudos apoiando, a gente tem que acreditar nesse, em um estudo, que foi até bem feito. Mas ele foi publicado, deixa eu ver o ano aqui, 2016. Aí apareceu esse outro aqui, que foi publicado em 2019, mais recente, e é uma revisão, juntou um monte. Então, aquele lá, vamos deixar um pouquinho de canto, e vamos para a revisão, que é um monte junto. E o que foi que eles mostraram? Para melhora da dor, melhorou 0,4 pontos numa EVA, numa escala de dor. Ou seja, nem meio ponto. E para melhora de incapacidade, olha só, 0,42, nem meio ponto. Ou seja, a tração que o fisioterapeuta faz com a mão, puxando os pacientes, melhora meio ponto na escala EVA. O cara chega com a dor 10, você faz a tração, desce para 9,5. Isso é clinicamente relevante. O cara desesperado continuará, tá bom? Então, mais um estudo que clinicamente não suporta a gente fazer tração, porque o efeito é insignificante, menos de meio ponto. Sabiam dessa? Até os comprimidos tiveram um efeito melhor do que a tração. E paciente com hernia de disco é o que mais fazem, não é tração? É ou não é? Verdade. Mobilização neural. Já comece sabendo que não tem estudo nenhum que suporte. É um crime para quem está com a hérnia de disco verdadeira. Você vai mudar mais não. Olha só. O nervo ciático, pessoal, ele é só a vítima. Ele já está sofrendo, ele já está apanhando, porque tem uma hérnia lá em cima, inflamada, apertando, entendeu? O nervo é a vítima. Vocês, para se livrarem de um problema, vocês têm que ir na vítima ou em quem está causando o problema? Em quem está causando. É lá na lombar. É só a vítima. Aí você bota nessa posição e fica aqui mobilizando, ó, esticando quem já está sofrendo, batendo em quem já está sofrendo. No mesmo dia, pessoal, esse paciente vai faltar morrer de dor ou no outro dia a situação vai piorar. Aqui em Fortaleza eu tenho a minha clínica, o meu atendimento é particular. É cheio de paciente com hernia de disco saindo de plano de saúde e vindo para cá pagar atendimento comigo, porque pioraram nos planos de saúde, porque a galera ficou fazendo mobilização neural em quem tinha uma dor ciática de verdade. Isso piora
É por isso que o teu paciente não está melhorando, porque todo atendimento tu está fazendo só o que irrita o nervo, o que machuca ele. Então, se eu pudesse dizer, a pior coisa do mundo para quem tem uma hérnia verdadeira é a mobilização neural, porque você está machucando mais quem já está machucado. E não tem evidência que suporte. Ó. Estudo de 2015, revisão, não mostrou que isso é eficaz. Pelo contrário, na prática clínica a gente vê que faz é piorar a situação. A manipulação, fazer o thrush, estralar, todo mundo tem medo, né? Porra, se eu fizer o thrush, a hérnia vai papocar, vai explodir, vai ser pior. Não, não é isso, tá bom? Esse guideline, essa diretriz, ela é da Dinamarca. Fez uma revisão, juntou um monte de estudo e eles viram, ó, que foi eficaz acrescentar manipulação. A fisioterapia melhorou, ó, em quase 1,5 ponto, tá bom? Então, o que a gente tem até agora de mais eficaz, mesmo tendo um efeito clínico pequeno, não é comprimido, não é tração, não é mobilização neural, é manipulação, é o thrush e mobilização articular. Se mostrou eficaz. Fazer um tratamento baseado em exercício, vamos lá, o cara reduziu, sei lá, vamos chutar aqui, sei lá, 2 pontos. Fazer o tratamento de exercício mais mobilização articular e thrush melhorou mais ainda, 3,5 pontos. Então, acrescentar isso é bom, tá bom? Você só não vai fazer o thrush, obviamente, se o paciente não quiser. E se na hora que você tá botando na posição, começa a piorar os sintomas, tá bom? Agora, se você bota na posição e não piora os sintomas ali na hora, não se espalha nada pela perna, não aumenta a dormência nem formigamento, pode fazer. Sem medo, que a hérnia não vai papocar. Pode gravar o que eu estou dizendo, que o que eu estou falando é baseado em evidências. É o que dá uma maior probabilidade da gente acertar. Tá bom? A gente tem medo, né? De fazer um thrushzinho normalmente. Isso daqui, pessoal, é o que é mais indicado por todas as diretrizes internacionais. Da Dinamarca, da Holanda, a americana, todas. Exercício. Ai, mas minha mãe tá com hérnia, não sei o que, ela não consegue se mexer. Porque talvez ela não se dê bem com exercício geral. Você tem que procurar algum exercício específico para o caso dela. Alguma direção de preferência. Ou ela se deu bem com o controle motor. De uma forma geral, pessoal, todos os exercícios geram resultados bons em quem tem hérnia verdadeira. Mas isso não quer dizer que todos sirva para todo mundo. Tem paciente que se dá bem com exercício de força, que está com hérnia. Outros pioram. Tem paciente que se dá bem com corrida aeróbico e tem outros que pioram. Então, você tem que testar. Os que as diretrizes recomendam é exercício é primordial, terapia manual, como eu mostrei, que a evidência suporta, manipulação e mobilização, e educação. Você explicar para o seu paciente tudo isso que eu expliquei. Cirurgia no curto prazo é melhor, mas no longo prazo não tem diferença de exercício. É melhor você ficar com tratamento conservador. Em 1 ano, sua hérnia vai diminuir de tamanho. Se a gente fizer o tratamento direitinho, mais ou menos em 1 mês e meio, sua hérnia que é grande, sua dor ela vai embora. É isso, é vocês darem esse tipo de informação que é educar o paciente. E o que é que não é recomendado, que é o que muita gente faz? Cadê? Tá aqui, ó. Exame de imagem. Eu já ensinei para vocês que dá para diagnosticar sem exame de imagem. Exame de imagem não é recomendado. É só aqui no Brasil que o pessoal faz isso. Tem estatísticas que mostram o Brasil comparado com o OCDE. O que é o OCDE? É um conjunto de mais de 35 países super desenvolvidos. O Brasil pede mais ressonância magnética do que 35 países, 3 vezes mais. Nossa abordagem está toda errada. A gente não está seguindo as recomendações da ciência. Porra, o Brasil pedir 3 vezes mais ressonância do que 35 países desenvolvidos juntos é brincadeira, viu? Não é recomendado exame de imagem.
injeção de corticoide, paracetamol, anti-inflamatório, opioide, relaxante muscular. E é só isso que dão para os pacientes com hérnia. É ou não é? Hein? É verdade, porque principalmente a questão da injeção, né? Como medida de alívio mais intenso. Só que se eu disser para vocês, chegam pacientes aqui com crise aguda, todos tortos. Em um atendimento, eu já deixo eles normal e andando. Porque a gente entende a linguagem do movimento, que é um movimento que vai abrir espaço na coluna, vai fazer a raiz do nervo respirar, vai diminuir a sensibilidade. Com técnicas de terapia manual também, existem graus de mobilização, existem tipos de mobilização snag, snag reverso, neg reverso, que vocês não aprendem normalmente na faculdade e fora da Seven, né? Que a gente consegue diminuir a sensibilidade, fazer esse paciente voltar a andar e ficar sem dor. No primeiro atendimento a gente já consegue. Então, assim, agora em dezembro a gente vai ter o meu curso de terapia manual moderna na coluna. É um curso de terapia manual avançada. As inscrições vocês podem fazer com o Anderson, quem tiver interesse. Lá nós vamos falar de muito tratamento com terapia manual, de hérnia de disco, de dor lombar, de hérnia cervical, de dor cervical e torácica, tudo de mais moderno e avançado baseado nas evidências. Então, assim, eu espero que quem puder ir, vá, porque aqui em Fortaleza a gente já fez a primeira turma, lotou, e ficou gente de fora querendo fazer, só vão poder fazer em janeiro na segunda turma. Modéstia à parte, é o curso mais atual sobre o assunto que a gente tem, ele é baseado nas evidências mais modernas, tá bom? Então essa foi minha aula, eu espero ter contribuído demais, tá bom? Para o entendimento de vocês, ter quebrado alguns paradigmas e ter trago alguns novos. Espero ter ajudado, tá bom? Foi um prazer, viu? Sua aula foi muito gratificante. Obrigado, viu, pela presença. Quem quiser rever, vai estar no canal do YouTube aí da Seven, tá bom? Anderson tá por aí? Bom, o Anderson parece que não tá por aí, mas qualquer informação... Tá por aí, Anderson? Eu não estou escutando, mas qualquer informação, pessoal, sobre inscrição, sobre valor, é agora em dezembro. Falem com o Anderson aí do Instituto Seven, vai ser massa. Tá bom? Até a próxima. Tá bom, galera? Bom almoço. Todo mundo pode almoçar agora, né?